Hello there, welcome back to one more Wave English class. My name is Marcelo Dutra and I'm your teacher. Nós estamos aqui em mais uma aula da nossa série Dissecando Frases em Inglês e hoje tratando da seguinte frase: Much of your success in life is determined by how you choose to act in spite of how you feel. O que essa frase quer dizer? Que muito do seu sucesso na vida está determinado pela forma na qual você age, você escolhe agir ao invés daquela forma na qual você se sente. Isso é muito importante, falaremos sobre isso hoje. Você entenderá um pouquinho mais sobre inteligência emocional também ao longo dessa aula e aprenderá muito conteúdo linguístico para falar em inglês fluente de verdade. Espero que você aproveite bastante. E, como sempre, começando do começo, nós temos much of your success. É o início da nossa frase. Como nós estamos dissecando essa frase, ou seja, quebrando essa frase em partes, nós vamos começar pelo início. Much of your success. A primeira coisa que eu tenho para dizer para você aqui é sobre pronúncia. Nós estamos unificando a palavra much com a palavra of, e aí fazendo much of, much of. Olha, parece até uma palavra só, né? Much of, mas são duas. Outro detalhe interessante a nível de pronúncia é que o F ele tem um sonzinho de V, né? Of. E aí fica much of your success, tá? Segunda coisa que eu tenho para dizer para você aqui é sobre a palavra your. Por quê? Eu vejo isso acontecendo demais com estudantes da língua inglesa aqui no Brasil. Confundem o your como seu, que é usado para falar sobre seu, mas falando dele ou dela. E por que isso acontece? É natural. Porque em português o seu pode ser usado para falar diretamente com você, eu falando com você, e pode ser também usado para falar com outras pessoas, sobre outras pessoas. Estou falando contigo, mas sobre outras pessoas. Isso é possível em português. Não é possível em inglês. Em inglês, as coisas são um pouco mais literais. Então, você tem que dar nome aos bois, como nós dizemos aqui em Minas. A gente precisa ser mais direto e precisa ser mais literal naquilo que a gente fala. Então, quando você diz your, eu estou falando, quando eu uso esse your, eu estou literalmente dizendo seu mesmo, não é de mais ninguém, não é do seu amigo, da sua tia, do seu primo, não é seu, tá? É seu. Então, much of your success, estou falando do seu sucesso, especificamente, ok? Isso é muito importante. Ah, Marcelo, tá bom, mas como é que eu falo dele? Eu uso his. E aí, para falar dele, eu uso his. Então, o sucesso dele é his success. E como é que eu falo dela? Eu já uso her success. Your é exclusivamente para você falar diretamente com a pessoa. E para isso, eu geralmente recomendo aos alunos usarem a técnica da mãozinha. Como que a técnica da mãozinha funciona? Bem simples, ó. Bati no peito é meu, então eu digo my, tudo bem. Apontei para o outro, já vira you. Se eu estou falando com você diretamente, eu uso your. Se eu apontei para ele, então é he, e aí vira his. Se eu apontei para ela, é she, e vira her. Entendeu? Usa a técnica da mãozinha e você não vai se confundir, eu tenho certeza. Tá? Much of your success, dando sequência na frase in life. In life aqui porque na vida, e aqui eu quero falar contigo sobre preposition, preposição in. Também algo que pega muitos estudantes da língua inglesa, não somente no Brasil, as prepositions. E a primeira dica que eu tenho para dizer aqui para você hoje é que não se traduz preposição, porque a mesma preposição pode ter vários sentidos diferentes. Ela pode ser dentro, no sentido de em, mas pode ser no ou na, ok? Podem ter várias traduções. Se você se prende à tradução, você não consegue entender aquilo que a pessoa está dizendo. Então, é importante que você associe a preposition com aquilo que vem depois ou algumas vezes com aquilo que está antes. No caso aqui, nós estamos associando com a vida, life, a palavra que vem depois. Então, eu digo in life. Eu estou dizendo na vida, ó. Tradução para na, né? Mas isso porque está dentro da ideia da vida, ou seja, ao longo da sua vida, tá tudo bem? Então, você está falando aí de um período de tempo. Eu trouxe outros 3 exemplos para você entender melhor. There is some milk in the fridge. Quando eu uso in the fridge, eu estou dizendo in associado ao fridge, que é a geladeira.
Estou dizendo que tem leite na geladeira, dentro da geladeira. Então, eu uso a preposition in. Segundo exemplo, I have a friend who lives in Spain. O in sendo associado com a palavrinha Spain, que é o país Espanha. Então, eu tenho um amigo que mora na Espanha. Quando eu uso in para falar da Espanha, eu estou falando de um país, então todas as vezes que eu for usar país, eu uso a preposition in. Para cidades igualmente, tá? Você quer falar que você está na cidade XYZ, ou que alguma coisa está na cidade XYZ, você vai utilizar a preposition in, tá bom? E get in the car. Quando eu digo get in the car, estou dizendo para você entrar no carro. Get in the car. Então, eu estou aqui associando o in também com o get, porque acaba se tornando um phrasal verb, né? De entrar. Entrar. Entre no carro. Get in the car. Então, tá junto com o que foi mencionado anteriormente. Mas também tem essa ideia de estar dentro de alguma coisa. Tá bom? Então, guarde essa informação. Prepositions não se traduz em hipótese alguma, tá? Dando sequência, então, is determined. Is determined. E aqui eu quero passar para você um conhecimento sobre pronúncia. Como é que a gente fala essa palavra? Porque muitas pessoas pronunciam o E nessa palavra, e aí fica equivocado. Se você fala determined, nossa, isso é muito ruim. Não funciona assim. É como se o E não existisse. Então, retire o E dessa palavra, como eu fiz aqui agora. E aí você vai do N direto para o D e fala determined, 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 determined. Só isso. Esquece que o E existe. Só coloca ele na hora da escrita. Na hora da pronúncia, não. Determined. Deu para entender? Is determined. Guarda isso. Show de bola. Sequência, então, by how you choose to act. Aqui na nossa frase. Então, much of your success is determined by how you choose to act. O que quer dizer? É determinado na forma na qual você escolhe agir. E aí, meu querido, minha querida, eu tenho uma pergunta para você. E a pergunta é: what kind of actions have you been having lately? Quais são as ações que você tem tido ultimamente? E essa pergunta pode ser utilizada em todas as áreas da sua vida. What kind of actions have you been having lately in your relationships, nos seus relacionamentos? What kind of actions have you been having lately at work, no seu trabalho? What kind of actions have you been having lately with yourself, consigo mesmo? What kind of actions have you been having lately about English, sobre o inglês? Quais são as ações que você tem tido ultimamente? Será que as suas ações têm levado você até os resultados que você tanto deseja? Lembre-se que são os resultados que realmente importam. Não são as palavras, não é aquilo que a gente diz ser, ou aquilo que a gente diz querer conquistar, mas o resultado que a gente tem na vida é o que realmente conta. Senão, a gente fica apenas contando historinha para si mesmo, na tentativa de amenizar um pouco a dor por não ter conquistado alguma coisa. Tá? Não adianta dar desculpas. É importante que você avalie por você mesmo e jogue a responsabilidade toda nas suas costas. Não é culpa. A culpa destrói o ser humano. É responsabilidade. Abraçar a sua responsabilidade. Caminhar de mãos dadas junto com ela. É importantíssimo para você entender que é você quem precisa fazer isso acontecer na sua vida. Independente de... Não importa o que fizeram contigo, não importa o que falaram para você, não importa as circunstâncias, nem os momentos, nem o que você tem ou deixa de ter. O que realmente importa é o que você está fazendo hoje em prol daquilo que você deseja conquistar na vida. E aí eu volto com a pergunta: what kind of actions have you been having lately? What kind of actions? Quais são as ações? Lembrando mais uma vez, eu já falei isso antes, aqui mesmo, dentro da nossa série de Secando Frases em Inglês, em outras aulas. O seu pensamento dita a sua emoção dita a sua ação, e a sua ação produz resultado. Que é um resultado diferente, comece mudando o seu pensamento.
comece alterando aí a sua emoção, né? Com a sua ação mais apropriada, certamente você terá o resultado que você tanto almeja, tá? Volte, traga isso de volta para o inglês e se pergunte mais uma vez quais são as ações que você tem tido em relação ao inglês para levar você até a sua fluência. Aliás, eu acho essa pergunta muito redundante, desculpa, muito importante, não redundante, porque se você tem ações apropriadas que te levam ao resultado que você tanto deseja, você deve perdurar nessas ações. Mas se você está agindo de alguma forma e você não está colhendo os frutos que você deseja, está na hora de você rever essas ações. E muitas vezes os alunos estão tentando estudar sozinhos e não estão conseguindo chegar até a fluência. Estão com outros professores, sejam particulares ou não, e não estão conseguindo chegar até a fluência. Estão fazendo aulas, concursos presenciais ou online e não estão conseguindo chegar até a fluência. É importante você analisar o que é que você está fazendo de verdade para chegar até a fluência. O que é que precisa ser feito, então, para chegar até a fluência? Porque os alunos não estudam inglês por mera questão de status, né? Você não estuda inglês para virar para o seu amigo e falar, poxa, eu estou estudando inglês agora. A gente estuda porque a gente quer realmente, de fato, aprender alguma coisa. E, falando de conhecimento linguístico, aprender a falar o idioma de verdade. E se virar em todas as situações, né? Conversar com pessoas fora do país, passar numa entrevista de trabalho, fazer um intercâmbio, viajar com naturalidade, né? Ler os seus textos, seus artigos científicos, não sei. Enfim, se você deseja falar inglês fluente de verdade, é importante que você avalie quais são as ações que você tem tido recentemente em prol disso, tá? E dando sequência na nossa frase, nós temos in spite of. In spite of tem uma ideia aqui de apesar de, tá? É mais ou menos isso. Então, independente de, né? Então, olha só, quando eu uso o in spite of, eu trouxe outros 3 exemplos aqui para você que possuem o mesmo significado. Eu posso usar in spite of, mas posso substituir pelo despite, por exemplo. E aí, trouxe 3 frases. Despite the need for speaking English, I still can learn it. Eu não sei se é o seu caso, tá? Talvez seja. Talvez, apesar da necessidade de falar inglês, você ainda não conseguiu aprender isso, né? Próximo exemplo, even though. Even though funciona do mesmo jeito. Even though I need to speak English, I still can learn it. Talvez seja o seu caso. Apesar de você saber que existe a necessidade de aprender inglês na sua vida, você ainda não conseguiu aprender isso. E por último, although. Although I need to speak English, I still can learn. Ou, apesar de eu saber que eu preciso do inglês, eu ainda não consegui aprender. E se esse é o seu caso, eu convido você a participar gratuitamente da imersão Inglês Fluent Wave. Ela acontece de tempos em tempos, dentro de grupos no WhatsApp. Tudo que você precisa fazer para participar é acessar waveidiomas.com. Está na descrição desse vídeo, dessa aula, e também está aparecendo aqui abaixo, no canto inferior direito da nossa tela. waveidiomas.com é o site para você preencher o seu cadastro em menos de 30 segundos, nome, melhor e-mail e número de WhatsApp com DDD, para que eu mesmo, Marcelo Dutra, seu professor, entre em contato diretamente contigo e passe para você o acesso à nossa imersão, gratuitamente, tá? Tudo que você precisa fazer é acessar waveidiomas.com e você estará conosco dentro da imersão, recebendo o passo a passo que você precisa para chegar até a sua fluência de verdade. Meu convite para você, minha entrega para você, como eu disse, é gratuito, então é o meu presente também. E para a gente encerrar, nós temos how you feel, que é como você se sente. E aí, lembra que eu falei no início da aula que falaríamos sobre emotional intelligence, ou inteligência emocional? Então, emotional intelligence has to do with being sensitive and sensible at the same time. O que essa frase quer dizer? Quer dizer que se você deseja ter inteligência emocional, você precisa, ao mesmo tempo, ter um equilíbrio, né? Colocar na balança e pendurar as coisas precisam estar em equilíbrio, tanto a sua parte sensível, a parte das emoções, quanto a sua parte sensata, a questão do racional. Você precisa pensar antes de agir, mas também não pode só pensar, você precisa sentir igualmente. Quem sente demais, geralmente age
com menos racionalidade e acaba se frustrando na vida. Quem pensa demais e também não tem esse sentimento, né, aflorado, mesma coisa. A gente precisa de um equilíbrio para saber o que é melhor para nós. E isso é treino. Ninguém nasce com isso. A gente treina isso ao longo da nossa história. Então, é uma questão de treino para poder descobrir melhor o que é a melhor ação naquele momento, levando em consideração tanto a parte emocional quanto a parte racional. E se você ainda não sabe, dentro da Wave Imersão Linguística, nós tratamos de assuntos assim igualmente. Por isso você está recebendo esse conteúdo aqui falando sobre esse assunto agora, porque afinal de contas nós somos uma escola de desenvolvimento humano que ensina inglês em até 6 meses e de forma garantida para os nossos alunos. É uma forma completamente diferente de tudo o que hoje você vê no mercado, né? Mas tem um único objetivo: levar você até a sua fluência e alterar a sua vida por completo positivamente, em todas as áreas. Então, os nossos alunos, eles aprendem controle de ansiedade, visão de futuro, planejamento estratégico, inteligência emocional, inteligência experimental, autoconhecimento, liderança, gestão de tempo, gestão de pessoas e muito mais. E tudo isso porque eu juntei a psicologia junto com o ensino linguístico. Então, nós temos a ciência e a psicologia nos auxiliando nesse processo. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e, se sim, já deixa aqui para mim o seu joinha e um comentário, tá? A frase de hoje foi: Much of your success in life is determined by how you choose to act in spite of how you feel. Não é como você se sente unicamente, mas é como você age independente da forma na qual você se sente. Às vezes você não está muito afim de fazer o que precisa ser feito, mas, como eu sempre digo, na Wave Imersão Linguística, você chega até a sua fluência em até 6 meses, não por mágica, porque não é mágica, é ciência, mas porque os alunos são estimulados constantemente a praticarem o idioma, né? A levarem o idioma para o mundo deles e a fazerem isso acontecer de fato em suas vidas. So make it happen in your life. Faça isso acontecer na sua vida de verdade, seguindo o passo a passo certo, para que você também, igualmente, possa chegar até a sua fluência. Meu nome é Marcelo Dutra, seu professor. Novamente, foi um prazer enorme estar aqui com você. Nos vemos em uma próxima aula. Take care and see you next time.